paz do Senhor Jesus esteja com você, minha irmã, esteja com você, meu irmão. Já comentamos aqui algumas vezes que o evangelista Marcos, quando escreveu o seu evangelho, escreveu pensando em dar uma resposta a uma pergunta: quem é Jesus? E ele vai elaborando o seu evangelho respondendo a esta pergunta. E entre outros predicados, qualidades do Senhor Jesus Cristo, Marcos destaca a qualidade de Jesus catequista, Jesus mestre, Jesus rabi. Mas o que a gente deve entender por Jesus catequista? A catequese é aquela instrução que faz com que a mensagem transmitida é transmitida não como teoria, não como doutrina apenas, mas como uma doutrina em vista de uma vivência prática. É aquela doutrina que gera eco na vida da pessoa e induz a pessoa a mudar de atitudes. Jesus tinha muito esta preocupação, especialmente com relação à verdade maior da sua vida, que era a sua morte na cruz e a subsequente ressurreição. O evangelista Marcos fala, inclusive, que Jesus se dedicou tanto a esta lição, a este ensinamento, que ele por 3 vezes parou para ensinar os discípulos esta verdade. É legítimo pensar que esses 3 vezes não devem ser entendidos assim como 1, 2, 3, mas deve ser entendido no sentido de várias vezes. Jesus debruçou-se com os seus discípulos sobre este tema. De um lado, porque era importantíssimo para Jesus. De outro lado, porque sempre foi difícil para os discípulos, e não somente para os discípulos contemporâneos de Jesus, mas para os discípulos de todos os tempos, de entender corretamente a dimensão deste mistério. Então, a caminho de Jerusalém, Jesus foi explicitando qual seria o desfecho desta jornada. Em Jerusalém, eu vou ser rejeitado pelos sumos sacerdotes, pelas autoridades religiosas, serei condenado, morrerei na cruz, mas ressuscitarei. A gente entende que os discípulos compreendiam tudo, compreendiam que Jesus seria rejeitado, quer dizer, entendiam que Jesus seria rejeitado, o sentido de Jesus ser rejeitado, entendiam a condenação, entendiam o que queria dizer morrer na cruz e ficavam certamente espantados, mas quando Jesus falava da ressurreição, 3 dias depois eu ressuscitarei, isso eles não compreendiam. E aí, eles, nos diz o evangelista Marcos, digamos assim, pisavam na bola. Por quê? Porque ao não entender, ao invés de perguntar para Jesus qual era o sentido daquela expressão, depois de 3 dias eu ressuscitarei, eles não imaginavam o que seria este ressuscitar, eles não perguntavam. E é possível também deduzir pelos relatos que eles não perguntavam porque a cabeça deles estava focada em outros objetivos, ocupada com outros conceitos. Para eles, Jerusalém representava o centro político, religioso. Ora, se Jesus era o Messias, como eles acreditavam
que de fato fosse, ou seja, o grande libertador. Essa história de rejeição, de morte, quem sabe Jesus estivesse, digamos assim, exagerando. Para eles, a ida a Jerusalém representava a tomada do poder por Jesus. E aí, uma conclusão lógica, dedução lógica. Se nós somos as pessoas mais próximas a Jesus, claro, se Jesus se instalar em Jerusalém, ao se instalar em Jerusalém, nós tomaremos posse de toda aquela riqueza, de todo aquele poder, de toda aquela mordomia. Por isso, enquanto Jesus estava caminhando, nos diz o evangelista Marcos, eles ficavam para trás, discutindo entre si quem entre eles seria o maior. E aqui, a gente é permitido a fazer uma digressão assim, viajar um pouco na imaginação, né? Imaginando a conversa lá entre eles. Talvez o Mateus teria dito ao grupo: olha, gente, eu entendo muito de finanças, afinal de contas, fui cobrador de impostos, sei muito como mexer com dinheiro. Eu desconfio que Jesus vai me fazer ministro das finanças, não é? Quem sabe o Simão Zelota, guerreiro. Olha, gente, olha, eu entendo muito desse negócio assim de guerra, de estratégia. Eu vou ser o chefe do exército. Pedro deve ter olhado para todos com aquele olhar assim, né? Como quem diz: ei, coitados dos meus amigos, a quem é que Jesus entregou as chaves? A mim. Então, certamente eu é que serei o primeiro-ministro, eu que vou ocupar o lugar mais importante. A discussão era mais ou menos neste sentido, e por ter sido neste sentido, evidentemente, criava entre o grupo diferenças, rivalidades, quem sabe até uma invejazinha ou um ciúmes, afinal de contas, eram humanos como nós. Jesus, pedagogo exímio, fazia de conta que não estava ouvindo. Mas quando chegava em casa, sentou-se com eles e perguntou: escuta, eu vi vocês ali no caminho, discutindo, e vocês estavam discutindo assim, animados na discussão, vocês estavam falando sobre o quê mesmo? E eles novamente ficaram calados. E Jesus então chama o grupo e junta o grupo em volta dele. E aqui novamente este aspecto de um catequista, mas de um catequista zeloso para passar a lição. Traz as pessoas próximas a si, num ambiente assim bem descontraído mesmo, e começa a dizer a eles: prestem atenção, toda a desordem que existe no mundo, toda a rivalidade, toda a guerra que existe no mundo, desde o começo, inclusive, foi por causa da inveja, da ambição, da pretensão. Todas as vezes que o ser humano procurou ser maior que o semelhante sob qualquer aspecto, esta pretensão gerava brigas e continua gerando brigas e desentendimentos nas nações, mas também em famílias, quando há rivalidade, quando há inveja, quando há ambição desmedidas ou descontroladas, isso sempre gera confusão, sempre gera divisão, sempre gera briga, sempre gera desentendimento. Então Jesus disse: se esse tipo de atitude, de pretensão, de ambição, de arrogância é causa da desordem do mundo,
Eu vim para redimir o homem, para livrar o ser humano desta desordem e devolver paz, harmonia, vida plena, com segurança. Então, prestem atenção. O caminho da redenção tem que ser um caminho inverso. Justamente do jeito que eu estou fazendo com vocês aqui agora. Eu não estou me colocando como professor na cátedra. Estou sentado junto com vocês para explicar. Quem é o maior tem que agir como se fosse o menor. Quem acha que é o mais importante, se ele quer fazer verdadeiramente o bem, precisa descer do trono. Precisa se fazer igual aos outros. Aí sim que começa a fazer o bem. Por quê? Porque elimina todas as barreiras. E aí Jesus dá um lance assim, de um exímio pedagogo. Chama uma criança e coloca no meio do grupo. Olhem para esta criança. Quem quer fazer parte do reino dos céus tem que ser igual a ela. E por que Jesus fala das crianças? Por que Jesus coloca uma criança? Porque no tempo de Jesus a criança não servia nem sequer para fazer número. Era como se fosse invisível. No entanto, a preferência de Deus, se olharmos a Bíblia, sempre foi por pessoas simples, humildes, aquilo que o mundo normalmente desvaloriza. E aqui eu quero junto com você pensar, especialmente você que é adulto, você que é pai, você que é mãe, você que é avó. Quantas vezes uma criança, a atitude dela, ou uma frase que ela fala, nos deixou desconcertados, como se fosse a maior chamada de atenção que a gente recebia. E por quê? Porque diante da criança nós não colocamos defesa. A criança é inofensiva. E neste seu jeito de inofensivo, ela alcança o nosso coração. Quantos pais já mudaram de atitude por causa de uma criança? É assim que Jesus nos quer, despretensiosos, simples, mas na simplicidade, falando a verdade. E ao falar a verdade, na simplicidade, na despretensão, na invisibilidade, nós deixamos a graça de Deus trabalhar. O mundo vai mudar, não quando nós nos enchemos de autoridade, de sabedoria, de arrogância, de superioridade. O mundo vai mudar através de atitudes firmes, mas feitas com humildade, com simplicidade, com despretensão, como se nós fôssemos, de fato, crianças invisíveis. A paz do Senhor Jesus permaneça com você e com todos aí em sua casa.